meu aluno? Vamos voltar? Você fez a tarefa? A tarefa sempre é a mesma, revisar tudo que foi ensinado. Se houve erro, é hora de você acertar, para não continuar errando no mesmo lugar. E aí sim, voltar inteiro, porque você é capaz de acertar essas questões todas. Todas apresentam base na aula teórica. Muito bem, vamos para mais um exercício. Faremos agora a questão 16. Observe no texto base. Já os crimes, cujas armas são os computadores, devem, em 2010, ser responsáveis por perdas de 900 milhões de reais. A forma verbal são está no plural porque concorda com o nome crimes? Meu aluno, preste atenção na palavra cujas. Essa palavra é um pronome relativo. Sendo relativo, refere-se ao termo antecedente, não há dúvida, mas não vá cair em cilada. O pronome relativo cujo, ele é atípico no comportamento, pois ele é anafórico e catafórico ao mesmo tempo. Ele não procede como os demais pronomes relativos, olhando só para o antes. Ele relaciona-se num contexto quando esse apresenta dependência. Dependência entre esses dois substantivos. E olha, pronome relativo cujo só poderá aparecer entre dois substantivos ou palavras substantivadas. Professora, então, o pronome relativo cujo, ele tem de concordar sempre com o termo consequente? E esse termo consequente, é ele o sujeito do verbo seguinte? Calma! É verdade que o pronome relativo cujo, ele estabelece sim esse canal para uma relação de dependência e, curiosamente, ele concorda com o consequente e não com o antecedente. Mas isso não é garantia que esse termo consequente seja o sujeito do verbo da oração principal. Preste atenção que o verbo que está em questão é o verbo ser. E este verbo ser, no comum, é adicionado com o seu sujeito e o seu predicativo. Então, a forma verbal são está no plural porque concorda com o nome crimes ou porque concorda com os computadores. Colocando a palavra no lugar certo ou ordem direta dos termos dentro de uma oração, o texto fica desta forma. Os computadores são essas armas, e essas armas promovem crimes quando mal utilizadas. Desta feita, você marcou certo ou errado? Claro que você marcou errado, e o motivo está nessa explicação. Os computadores são as armas do crime, ou dos crimes, e não ao contrário. Portanto, o verbo ser concorda com os computadores, que no contexto funciona como sujeito. Um sujeito simples, na sua forma plural. Reinou a paz? Você sabia, não sabia? Acredito que sim. Número 17. Vamos para a próxima questão. Questão 17. Texto para analisar e depois julgar. A maioria, no entanto, acaba deixando o programa. Dado o sentido da palavra maioria, a forma verbal acaba poderia, sem prejuízo para a correção gramatical do texto, estar flexionada na terceira pessoa do plural, afirma o CESP. Você concorda com essa afirmativa? É verdade que eu poderia colocar o acabar, o verbo acabar, tanto no singular quanto no plural? Para isso acontecer, preste atenção na palavra maioria. A maioria, no entanto, acaba deixando o programa. Meu aluno, essa afirmativa procede? Não procede. O verbo poderia aparecer no plural se maioria apresentasse um adjunto adnominal no plural, surgindo aquele fenômeno do partitivo, uma parte no singular e uma parte no plural.
Só que desta feita, não há essa parte no plural. Então, meu aluno, afirmativa condenada. Um texto técnico? Leia. Independentemente de a ideia ser plural, e é assim que o coletivo funciona, é um erro pôr o verbo no plural. Isso só ocorreria se o núcleo do especificador estivesse no plural. A maioria dos professores, aí sim, acaba concordando com a maioria ou acabam concordando com professores, deixando a profissão. Legal? Então, foi entendido? Espero que sim. E olha, é um fenômeno muito cobrado. Fique atento a esse partitivo. Sujeito partitivo é aquele constituído por dois ambientes, um no singular, outro no plural. E isso nos dá o direito de concordar ou com o núcleo singularizado ou com o núcleo pluralizado de uma outra função, que no comum é o adjunto adnominal, que é um parasita das funções maiores. Próximo exercício, Cláudia, pode mandar. Já está na tela. Exercício 18. Vamos verificar como você vai acontecer nesse desafio. Fragmento está para você. Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos para os fins deste decreto os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição. Marcada palavra por palavra, mas a que interessa mesmo está negritada. Prejudica-se a correção gramatical do período ao se substituir consideram-se por são considerados. E aí, Cláudia? E aí, meu aluno? Essa aula você já assistiu. E olha, você deve dominar muito, porque além da base teórica, nós fizemos muitos exercícios sobre transformação de vozes. Isso. Você lembra dos estudos das vozes? Uma voz pode ser ativa, passiva e reflexiva. Mas agora, o bate-papo é com a voz passiva, que também se subdivide. A voz passiva pode ser sintética ou analítica. Será sintética quando apresentar um verbo transitivo direto ou bitransitivo associado a uma partícula ser, classificada como partícula passivadora ou pronome apassivador. E essa voz passiva será analítica quando constituída por uma locução verbal especial, ser, estar ou ficar, mais particípio. Então, fique esperto. Posso mudar? Claro que posso. O que ocorreu foi uma simples reescritura. Eu transformo uma passiva sintética em uma passiva analítica. Essa substituição prejudica a correção gramatical? Prejudica-se a correção gramatical do período ao se substituir. Consideram-se por são considerados? Meu aluno, claro que não. Eu fiz uma paráfrase, eu reescrevi, eu falei a mesma coisa dando uma nova estrutura. E olha como isso cai em prova. Banca que adora? Essa, CESP, o CESP da UNB. Um texto técnico. Está errada a afirmação que diz que há prejuízo. Não há prejuízo para a gramática. Passagem de voz passiva sintética para passiva analítica e concordância verbal e nominal ao mesmo tempo. Foi tudo cobrado do meu candidato. Perceba que, em consideram-se, o verbo está na voz passiva sintética, pois ele é verbo transitivo direto e está acompanhado de uma partícula passivadora, se. Passando para a voz passiva analítica, temos de transformar o verbo em locução verbal formada por ser mais particípio. Nessa passagem, devemos observar a manutenção do tempo e modo verbais
e a concordância verbal e nominal. Se esses princípios forem obedecidos, aí, meu aluno, reina a paz, a dona Gramática vai adorar, porque ela mesma ensinou isso para você. Vamos para o número 19? Muito bem, meu aluno, você percebeu, né? Só questões atuais. Essas questões são as realidades de qualquer banca. São as preferidas pelos professores que elaboram essas questões. Mais conteúdo sobre a questão anterior. Depois eu apresento um novo desafio. Note que o sujeito do verbo considerar é os grupos étnico-raciais. Portanto, na voz passiva analítica, o verbo ser da locução verbal vai ficar no presente do indicativo, como estava o verbo considerar na voz passiva sintética. E no plural, já o particípio vai ficar no masculino plural, concordando com o núcleo grupos. Portanto, consideram-se os grupos étnico-raciais, que é igual os grupos étnico-raciais são considerados. Desse modo, não há prejuízo algum na correção gramatical nessa reescritura. Só para que você tenha toda a explicação. Girou? Muito bem. Meu aluno, vamos para a próxima questão. Questão número 19. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está certa. Se são 5 alternativas, claro que 4 apresentarão problemas concernentes à concordância. Letra A. Haviam cooperativas de catadores na cidade de São Paulo. E aí? Algum problema nessa letra A? Fique esperto, hein? Letra B. O lixo de casas e condomínios vão para aterros. Letra C. O tratamento e a destinação corretos do lixo evitaria que 35% deles fosse despejado em aterros. Complicado, né, meu aluno? Letra D. Fazem 2 anos que a prefeitura adia a questão do lixo. Sim. Letra E. Somos nós quem paga a conta pelo descaso com a coleta de lixo. Meu aluno, não me decepcione. Essa questão que levou muitos para o erro não vai levar você. Você assistiu a aulas que explicaram todos esses fenômenos. É para fechar o gabarito. Discutindo a letra A. Haviam cooperativas? Não. Verbo haver no sentido de existir nunca vai para o plural. Motivo? Ele encontra-se impessoal. O correto? Havia cooperativas. Letra A, fora. Letra B. O lixo de casas e condomínios vão. O que vai para aterros? Não é o lixo? Pois lixo é núcleo singular. Erro! O lixo de casas e condomínio vai para os aterros. Nada de pluralização. Letra B, fora. Olha a letra C. O tratamento e a destinação corretos. Por que corretos, Cláudia? O tratamento está no masculino. A destinação está no feminino. Se eu quero me referir aos 2 núcleos, eu já sei que eu coloco no plural. E aí meu aluno vencerá sim o plural masculino, porque quando os gêneros são diferentes, vence o masculino. Causa estranheza, mas não está errado. O tratamento e a destinação corretos do lixo evitaria. Aí você vai ter de escolher. O que evitaria? O tratamento ou a destinação? Ou os 2 juntos? Se você usou a conjunção aditiva e considerou o adjetivo referente aos 2, melhor seria o tratamento e a destinação corretos do lixo
evitariam que 35% dos lixos, né, fossem despejados. Epa, deles fosse, não está legal. Se são eles, fossem despejar 2 em aterros. A letra C está, no mínimo, horrível. E a letra D? O que falar dessa letra D, que já é inaugurada por um verbo impessoal pluralizado? Quem permitiu pluralização do verbo fazer indicando tempo transcorrido? Não pode? Não, e você já sabia, né? O correto é: faz 2 anos que a prefeitura adia a questão do lixo. E o gabá é a letra E. Somos nós quem paga a conta pelo descaso com a coleta de lixo. Professora, somos nós quem paga? Pode. O pronome relativo quem, diferente do que, ele permite ao verbo concordar com ele. Então, quem paga? Mas ele permite também ao verbo concordar com o antecedente. Nós quem pagamos. Então, está perfeita a redação. Só para você ter um texto para ler quantas vezes você desejar, lá está. A letra E é o gabarito. O verbo concorda com quem? Por isso, fica na terceira pessoa do singular. Letra A, havia, verbo impessoal, fica na terceira pessoa do singular. Na letra B, o lixo vai. Se o sujeito está no singular, o verbo segue a mesma batida. O tratamento e a destinação corretos do lixo evitariam que 35% deles fossem despejados em aterros. Beleza? Muito bem. E na letra D, o verbo fazer, por estar impessoal, nunca vai para o plural, só poderá aparecer na terceira pessoa do singular. Excelente questão, porque ela ativa vários capítulos da matéria concordância que hoje cai muito nos concursos. E também são muito vitimados na comunicação diária. Se você aprender de forma efetiva, não vai continuar duplicando esses erros. Questão 20. Fundação Carlos Chagas. Estão plenamente observadas as normas de concordância verbal na frase. Meu aluno, continue focado, porque a banca está procurando uma redação exemplar e pediu para você ajudar. A banca precisa que você encontre a alternativa. Ao encontrar a alternativa que está escrita, redigida perfeitamente, você encontrará as 4 que apresentam problemas. E aí, nós vamos discutir esses problemas. Estão plenamente observadas as normas de concordância verbal na frase. Letra A. Dentro da elite, nunca se criticou, diante da rotina do sistema penitenciário brasileiro, os horrores a que os presos são submetidos. Letra B. Reserva-se ao pobre, tantas vezes identificado como potencialmente perigoso, as opções da resignação ou da marginalidade social. Letra C. Sem altos investimentos, não haverão como minimizar os horrores que vêm caracterizando as nossas penitenciárias. Muito bem, existem 5 alternativas. Antes de mudar os slides, eu já convoco você para o julgamento dessas 3 alternativas. Vamos? Letra A. Dentro da elite, nunca se criticou. Algum problema? Diante da rotina do sistema penitenciário brasileiro, os horrores a que os presos são submetidos. Preste atenção, hein? Dentro da elite, nunca se criticou. Criticou o quê? Os horrores. Que você percebeu? Que o sujeito está distante
mas isso não libera o verbo. O sujeito traz o núcleo no plural, obrigando o verbo também a aparecer no plural. Já dá para excluir a letra A dessa brincadeira. Vamos para B. Reserva-se ao pobre, tantas vezes identificado como potencialmente perigoso, as opções da resignação ou da marginalidade social. Reserva-se a alguém, ao pobre. Mas o que se reserva? Reserva-se ao pobre tantas vezes identificado como potencialmente perigosos as opções da resignação ou da marginalidade social. Você percebeu? 2 núcleos? Então, o singular de reserva-se também não procede. Letra B, fora. Vou para C. Sem altos investimentos não haverão. Não há condição de continuar, porque esse haverão não desce, não pode. Então, nesse bloco, Cláudia, nenhuma alternativa pode ser gabarito. Então, vamos para o próximo. Letra D. A nenhum dos intérpretes de um fato faltarão argumentos para considerá-lo segundo seu interesse e sua conveniência. O gabarito é a letra E. Ainda que não lhes convenha fazer altos investimentos, as elites terão que calcular os custos de tanta violência. E aí, vamos analisar a letra D. A nenhum dos intérpretes de um fato faltarão argumentos para considerá-lo. O que faltará? Argumentos. Argumentos faltarão para considerá-lo segundo o seu interesse e sua conveniência. Será que isso está certo? Será que, de fato, argumentos obriga a flexão de faltarão? E na letra E, você encontrou algum problema, meu aluno? O texto politicamente correto, não há dúvida que é a letra D. Preste atenção na sutileza dessa letra E. Ainda que lhes convenha fazer altos investimentos, as elites terão que calcular os custos de tanta violência. Parece tudo em paz, né? Vamos juntos? Letra D é o gabarito. Coloque na ordem direta. Argumentos não faltarão a nenhum dos intérpretes de um fato para considerá-lo segundo o seu interesse e sua conveniência. Vejamos uma por uma, corrigindo-as. Letra A. Dentro da elite, nunca se criticaram, diante da rotina do sistema penitenciário brasileiro, os horrores. Lá sim, há um núcleo no plural. Horrores. Aqui os presos são submetidos. Os horrores nunca foram criticados. Perceba que o C, ligado ao verbo, é uma partícula apassivadora, o que sustenta muito bem essa resposta. Mas há mais. Letra B. A letra B diz o seguinte: reservam-se ao pobre, tantas vezes identificado como potencialmente perigoso, as opções núcleo do sujeito, da resignação ou da marginalidade social. Fique esperto. Opções está no plural. Ela obriga a pluralização. Por mais que saibamos que são 2, mas as 2 trabalham com ou com valor também de exclusão. Letra C. Sem altos investimentos não haverá. Esta dispensa comentários. Muito bem, não haverá como minimizar os horrores que vêm caracterizando as nossas penitenciárias. Letra E. Ainda que não lhes convenha fazer altos investimentos, sujeito oracional, ainda que não lhes convenha isso. Já conversamos sobre isso. As elites terão que calcular os custos de tanta violência. Meu aluno, essa questão
é riquíssima. Vale como uma revisão. Nela há muitas outras questões que transformar-se-ão em exercícios isolados. Pode refazê-la, é muito importante para a sua formação. Tranquilo? Meu aluno, vamos para a próxima questão, exercício número 21, questão elaborada pela FCC, Fundação Carlos Chagas. Estão plenamente observadas as normas de concordância verbal em... O que nós queremos? Que você identifique a alternativa que apresenta uma redação correta, consoante a matéria concordância verbal. Letra A. À noite, davam-se aos trabalhos de poucos e à diversão de muitos uma trégua oportuna, para tudo recomeçar na manhã seguinte. E aí, algum problema de concordância verbal? Letra B. Aos esforços brutais da Jubarte não correspondiam qualquer efeito prático, nenhum avanço obtinha o gigante encalhado na areia. E a letra B? Apresenta algum problema? Letra C. Sempre haverá de aparecer aqueles que, diante de um espetáculo trágico, logram explorá-lo como oportunidade de comércio. Vamos julgar essas 5 alternativas antes de mudar para o próximo slide. A letra A apresenta o texto. À noite, que é uma locução adverbial, davam-se aos trabalhos de poucos e à diversão de muitos uma trégua oportuna. Então, o que se dava mesmo? Uma trégua oportuna. Então, trégua, que é o núcleo, está no singular. Desta feita, aquele plural foi condenado. Letra A já apresentou o problema, já vou parar, excluir letra A e vamos para a letra B. Aos esforços brutais da Jubarte não correspondiam qualquer efeito prático. O que não correspondia? Qualquer efeito prático. Mais uma vez, o núcleo está no singular. O plural de correspondia também não está legal. Só isto já é o suficiente para eu excluir a letra B e ir para a letra C. Sempre haverá de aparecer aqueles que, diante de um espetáculo trágico, logram. Quem logra? Aqueles os quais logram explorá-lo. Explorar o quê? Esse espetáculo trágico como oportunidade de comércio. E aí, você encontrou algum problema na letra C? Será que a letra C é o gabarito? Fique esperto, hein? Letra D. Como se vê, cabe aos bons princípios ecológicos estimular a salvação das baleias, seja no alto mar, seja na areia da praia. E aí, algum problema? Letra E. Da baleia encalhada em 1966, não restou, lembrando-nos o autor, senão as postas em que a cruel voracidade dos presentes retalhou o animal. E a letra I? Algum problema de concordância verbal? Vamos analisar a letra D. Como se vê, cabe aos bons princípios ecológicos estimular a salvação das baleias. O que cabe? Isto, estimular a salvação das baleias. Até aqui, reinando a paz. Seja no alto mar, seja na areia da praia. Será que a letra D é o nosso gabarito? Observe a maldade da letra E. Da baleia encalhada em 1966, não restou. Lembra-nos o autor, senão as postas. O que restou? As postas. Então, o núcleo está no plural, aquele verbo também tem de aparecer no plural.
E a letra E, não há polêmica, vamos retirá-la. O gabarito, meu aluno, é a letra D. Cuidado com a letra C, que parece correta, mas não está. E eu vou agora explicitar isso para você. Preste atenção no texto. Gabarito, D de dado. Coloque na ordem direta. Como se vê, estimular a salvação das baleias cabe aos princípios ecológicos, aos bons princípios ecológicos, seja no alto mar, seja na areia da praia. Veja as demais. Letra A. À noite, dava-se aos trabalhos de poucos e à diversão de muitos uma trégua, núcleo do sujeito, oportuna para tudo recomeçar na manhã seguinte. Letra B. Aos esforços brutais da jubarte não correspondia, que é o verbo, qualquer efeito, olha lá o núcleo do sujeito no singular, prático, nenhum avanço obtinha o gigante encalhado na areia. Ok? Mas continue. Letra C. Sempre haverão de aparecer aqueles que, diante de um espetáculo trágico, logram explorá-lo como oportunidade de comércio. O verbo haver só não varia quando tem sentido de existir, sozinho ou não, seja como verbo principal de uma locução verbal. O que não é o caso, pois nesta frase ele é verbo auxiliar da locução verbal haverão de aparecer. Boa observação, não? O verbo haver, quando auxiliar, ele pode flexionar-se, mas quando principal é que entraremos naquela de rigor. Vamos colocar o verbo principal sempre na sua forma nominal, sem flexão. E a letra E, Cláudia, qual é o problema da letra E? Da baleia encalhada em 1966, não restaram, lembra-nos o autor, senão as postas, núcleo do sujeito. Foram as postas que restaram. Legal? Então, meu aluno, mais uma questão riquíssima. Você pensa que está respondendo a um desafio de concordância verbal? Mas, na verdade, são vários desafios, o que eu considero várias questões dentro de uma só. Ok, vou atender ao seu pedido. Hora de marcação de pausa. Use esse momento para você levantar um pouquinho, esticar as pernas, beber uma água, olhar para o céu, mas refletir sobre os possíveis erros. Não houve erro, mérito é seu. Cláudia, houve erro, responsabilidade é nossa. Espero que você volte com a disposição, com o compromisso inicial. Até daqui a pouco.